Não há nada que me domine, não há nada que me vença. Quando a minha alma mudamente acorda, ela se rebela em flor, ela transborda nos alvoroços da emoção imensa. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Voz Negra da História. Meu nome é Lúcio, sou professor de História e hoje vou estar falando com vocês sobre o racismo presente nas entrevistas de emprego. Antes de tudo, não esqueça de dar o seu joinha, o seu like e a sua inscrição nos ajuda muito. Quando nós, negros e negras, precisamos trabalhar, nós somos obrigados a entrar no mundo branco. Por que eu digo mundo branco? Porque os brancos comandam os espaços de privilégio na nossa sociedade. As empresas, os comércios, os aplicativos, qualquer empresa lucrativa. Nós, negros e negras, quando estamos precisando de dinheiro, somos obrigados a entrar no mundo branco, no mundo do mercado de trabalho. E neste local já somos negados assim que entramos na primeira etapa desse processo, que é a entrevista de emprego. Eu passei por um processo semelhante aqui na ilha racista de Florianópolis. Participei de vários processos de entrevistas, que inclui cargos de professor em cursos de inglês, corretor para vender imóveis, corretor para vender planos de saúde. Todos esses processos que eu passei, todos eles não me ofereciam um salário mínimo, um amparo social pela justiça do trabalho, não me ofereciam uma carteira assinada, não me ofereciam condições de trabalho básicas que qualquer cidadão tem direito. E por que isso está acontecendo no nosso país hoje em dia? Eu, quando fui me deparar nesses espaços, principalmente no curso de inglês, ao qual eles mudaram o cargo, ao invés de ser professor para instrutor, eles gostariam de contratar ali um instrutor, a qual apenas forneceria o seu conhecimento para o estudante e esse instrutor ele receberia de acordo com o pagamento do estudante. Ou seja, o pagamento do estudante ia para o curso de inglês e uma pequena parte iria para mim. Esse pequeno exemplo racista que eu passei aqui em Florianópolis exemplifica toda a situação de nós enquanto negras e negros aqui no nosso país. Nós estamos passando por um processo de retrocesso, estamos passando por um processo violento que nos estão colocando de volta à escravidão, estão nos colocando correntes em nós novamente. E por que eu digo isso? Porque, aí eu vou falar da criação do justiça de trabalho, Getúlio Vargas. Você tem que falar também que o branco, ele tem um privilégio na sociedade, porque ele é visto de forma diferente nas entrevistas. As condições para que o branco, um jovem com 18 anos branco e um jovem com 18 anos negro, as condições de vida deles, para eles chegarem numa entrevista de emprego e falar que todo mundo é igual, que todos têm que conseguir o seu próprio mérito, não é assim. A condição de vida do negro é sofrida, etc. E essa situação que os negros e as negras do nosso país têm passado só tem a ver com o nosso povo preto. Que o nosso espaço no mercado de trabalho ele é negado pela nossa tonalidade de pele. Brancos e brancas que vêm com um discurso de que eles também sofrem essa discriminação quando eles vão para essas entrevistas de emprego, eles não têm a menor noção do que nós passamos, porque eles têm a condição de serem privilegiados pela tonalidade de pele deles e delas. E ali eles podem inserir naquele espaço, participar do processo de entrevista de forma saudável. Nós não, enquanto nós negros e negras já somos expulsos, já somos excluídos antes mesmo de passar da primeira etapa. Ou seja, já nos olham como uma coisa ruim, como uma coisa suja, como se fôssemos transmitir para aquele local algum certo tipo de doença. Foi isso que eu senti nas minhas entrevistas. Eu não sei se você, enquanto negro e negra, sentiu isso também no seu processo de entrevista, que eu tenho certeza que também passou. E a gente tem que ter noção que isso que está acontecendo com a gente é algo muito grave, é algo violento com o nosso povo. Trata-se de um retrocesso. Nós estamos voltando, ou pior, a gente tem que se questionar, será que a gente está voltando ou se a gente nunca saiu deste processo de escravidão, né? Dessa desigualdade, dessa discriminação, dessa disparidade de vida saudável entre nós enquanto negros e brancos, negras e brancas. E é importante que a gente entenda que é um retrocesso, principalmente no mercado de trabalho aqui no Brasil, porque nós conquistamos as nossas condições básicas de trabalho, nós conquistamos através de muita luta. Isso se deu a partir do ano de 1940. Em 1940, nós temos a criação do salário mínimo durante a vigência do governo Getúlio Vargas. Isso foi uma conquista para todos os trabalhadores do nosso país. Imagine você, até 1940, não existia um salário mínimo aqui no Brasil. O trabalhador, quando ele iria trabalhar, ficava à mercê do empregador. O empregador ali escolhia o quanto que ele iria pagar para o trabalhador. E essa política nos feria, principalmente enquanto negros e negras, porque nós não tínhamos acesso nem a esse trabalho precário de chegar até o empregador. A nós foi reservado a margem, a exclusão. Ao branco, sim. Talvez ao branco ele tinha acesso ao mercado de trabalho. E até a ele, essa política de trabalhista o atendeu. Não só o branco, mas principalmente também a nós enquanto negros e negras. Essa criação desse salário
mínimo foi algo que nos deu dignidade, não só o salário mínimo. Em 1941, nós temos a criação da Justiça do Trabalho, que vai ser um espaço ali onde o trabalhador ele poderia estar ali entrando em processo contra o seu empregador. E é importante que a gente entenda que a criação da Justiça do Trabalho, que a criação do salário mínimo, que a criação também da CLT em 1943, com a consolidação das leis trabalhistas, vão ser algo mínimo, né, que nós temos obrigação de possuir. E agora, no período que nós estamos vivendo, estão nos tirando isso, até isso. Então, até onde nós vamos parar? E é importante que a gente reforce também a ideia que o patrono dessa legislação, o nosso presidente Getúlio Vargas, durante o seu governo, que foi toda essa, que o trabalhador ele pôde ser reconhecido, que a gente não o glorifique também como o detetor, como o salvador, não, como o pai dos pobres, não. Ele estava ali nada menos do que fazendo uma intermediação entre o empregador e um empregado, porque estava tendo conflito. O empregador estava querendo os seus direitos. Logo, Getúlio Vargas, como era o presidente, tentou agradar as duas partes, né? Incentivou ali a criação da Justiça do Trabalho, das leis trabalhistas, que já estavam avançadas no mundo, que o contexto internacional já estava todo amparado pela legislação trabalhista. O Brasil foi um dos últimos países a ter a legislação trabalhista vigente. E aí, quando nós nos deparamos com os dias de hoje, estão nos tirando até esse direito. O direito de possuir um salário mínimo, o direito de possuir até condições básicas de trabalho mesmo. Nós somos os novos escravos agora, literalmente, ganhando menos que os brancos, com o mesmo contexto. E aí agora nós chegamos nos dias atuais, estão nos tirando todos os direitos trabalhistas que nós conquistamos. Estamos nos inserindo agora na condição de novos escravos. Estamos à margem, ganhando menos, ou melhor, nem ganhando mais salário mínimo, como os brancos e as brancas em condições privilégias estão. Estamos exercendo agora a parcela de novos escravos e novas escravas do século XXI. E as coisas são ainda piores para as pessoas transexuais, para as travestis, corpos que são excluídos da nossa sociedade, que não são reconhecidos como tais. Eu li no início desse vídeo um poema de João Cruz de Souza chamado Inefável, que falava que a nossa alma, ela precisa acordar. Então a gente precisa acordar, nos reconhecermos enquanto negros e negras, nos apoiarmos. Apoie o seu irmão negro que está ali vendendo a sua arte. Apoie a sua irmã negra também que está ali vendendo a sua arte. Apoie a todos negros e negras que estão ao seu redor. Vamos valorizar na nossa pele e vamos praticar a afrocentricidade, que é um conceito que ilustra a nossa relação enquanto negros e negras. Muito obrigado pelo vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha. A sua inscrição no canal é muito importante. E juntos vamos construir o Brasil nosso. E o Brasil é nosso, de nós, negros e negras. Negras e negros. Obrigado.